tá tranquilo. Então, vamos começar. Nessa parte da exclusividade até os 6 meses, eu acho que ficou tranquilo, né? A gente conseguiu falar. E aí, eu quero colocar aqui para vocês as fases do leite. É muito importante a gente saber isso e saber orientar as mães que há realmente essa transição do leite no início da vida do bebê e dessa mãe que acabou de nascer também, né? A gente fala que o colostro é o nome, né, desse primeiro leite nos primeiros dias de vida. E ele tem a aparência de ser um pouquinho mais ralo, mas na verdade não é. Ele é suficiente para o bebê e a sua produção, ela vai vir independentemente da sucção do bebê. Ele tem essa aparência mais transparente, amarelado, mas ele é muito rico em proteínas e em anticorpos. Então, ele é realmente o que é necessário para o bebê nesses dias, para que até que chegue a pojadura, que é o enchimento do seio, né, a descida do leite que a gente fala. Ela costuma acontecer entre o terceiro e o quarto dia de vida, e ela vai vir mesmo que o bebê não esteja mamando tão bem, mas a gente vai sempre orientar a mamada no começo, nos primeiros dias, que realmente é difícil, né? Algumas mães têm muita dificuldade e os próprios bebês às vezes demoram para pegar no seio adequadamente. Mas depois da pojadura as coisas ficam sempre ficam um pouco mais tranquilas, porque o volume do leite aumenta, e esse leite de transição ele costuma estar ali presente entre o sexto e o 15º dia de vida do bebê. Ele é mais volumoso, tem um pouco menos de proteína, tem mais gorduras e mais carboidratos, e ele vai lentamente se transformando no leite maduro, que a gente costuma falar que ele aparece a partir do 25º dia de vida, e ele tem todas a quantidade de água, gorduras e proteínas necessárias para que o bebê se nutra nesses primeiros dias e, na verdade, até os 2 anos ou mais. Eu acabei esquecendo de comentar com vocês, né, que o aleitamento materno é exclusivo até os 6 meses de idade, mas a gente recomenda que ele seja feito por 2 anos ou mais. Então, eu queria até trazer aqui para vocês que é uma questão cultural que a gente tem que tentar mudar, falar que o menino tá velho demais para mamar. A gente, infelizmente, acaba tendo uma cultura de desmame precoce, e eu sei que para as mães é uma situação, às vezes, difícil, né? Chega um tempo que as mães ficam realmente cansadas de amamentar, mas é o nosso papel orientar os benefícios que se tem, inclusive, a longo prazo da amamentação. Então, não precisa ter pressa de tirar esse bebê do peito. Ele vai, em algum momento, que costuma ser um pouco mais tarde, né? Não aos 2 anos, se a gente deixa a amamentação rolar, costuma ser um pouco mais tarde, mas o bebê vai por si só parar de mamar. Essa transição pode ser feita de uma forma mais lenta e mais respeitosa, sem que a gente tenha que ter pressa de tirar o bebê do peito, tá bom? Eu já comentei um pouquinho sobre o leite de vaca. Ele não é adequado, né, que o bebê use o leite de vaca nos primeiros meses de vida. A gente tem que saber que as fórmulas infantis, elas são feitas de leite de vaca, mas elas são modificadas, elas tentam a todo custo imitar o que o seio materno, né, o leite da mãe oferece para o bebê, mas eles são sim feitos do leite de vaca. Mas o leite de vaca in natura, ele não é adequado para o bebê. Então, quando ele, como eu disse, né, algumas famílias que realmente não têm nenhuma condição e ele precisa a todo custo ser oferecido, a gente tem toda uma questão de diluição, de acrescentar um pouco de gordura nesse leite, porque ele não é adequado. Ele não tem todas as vitaminas que o bebê precisa, ele falta vitamina C, falta vitamina D, falta vitamina E, ferro e o zinco são muito mal absorvidos, e ele tem uma quantidade de proteína muito grande, tem sódio, tem potássio em quantidades mais elevadas que danificam o rim do bebê. Então a gente não orienta, e as mães às vezes acham que estão comprando latinha, não, desculpa, me fugiu o nome do leite, que é só o leite de vaca em pó, que elas acham que estão oferecendo fórmula para o bebê, mas não estão. A gente tem que esclarecer isso para elas. E na impossibilidade da amamentação, nós vamos orientar as fórmulas infantis, que é um universo à parte, tem 1 milhão de fórmulas, e a gente, quando a mãe não pode, a gente vai orientar aquela que se adeque mais na realidade daquela família do que o bebê está precisando. Vamos falar aqui um pouquinho dos benefícios da amamentação, tanto da mãe quanto para o bebê. A amamentação, ele realmente diminui a incidência de doença no bebê, e claro que o bebê vai continuar adoecendo, por mais que ele adoeça menos, e a tendência é que essa doença seja um pouco menos grave, a gravidade seja menor das crianças que são amamentadas, porque elas
recebem o tempo todo anticorpos da mãe. E o mais interessante é que os anticorpos são específicos, né? A mãe e o bebê, eles estão expostos a um ambiente similar, né? Que as doenças que a mãe está exposta, a criança, consequentemente, também vai estar. Então, por isso que é tão importante que ela receba realmente os anticorpos da sua própria mãe, porque vai ajudar a proteger contra aquilo que elas estão expostas no ambiente. Então, diminui doenças respiratórias, diarreicas, doenças de pele, manifestações alérgicas, diminui também a longo prazo doenças crônicas que a criança vai apresentar só na vida adulta. Câncer, diabetes, obesidade, infarto do miocárdio, né? Infarto, acidente, AVC também. É muito importante porque ele fortalece o vínculo entre a mãe e o bebê, né? A gente bate muito na tecla da amamentação na primeira hora de vida, que ela faz a colonização do intestino do bebê e vai criando desde do primeiro momento esse vínculo entre a mãe e o bebê, que tende a só aumentar nos passar dos dias e dos anos, essa relação boa entre a mãe e o bebê. Tem já estudos que mostram a diferença e a melhora no desenvolvimento cognitivo, né? Maiores índices de inteligência nas crianças que são amamentadas e proporciona o correto desenvolvimento dos dentes. A gente vai falar um pouquinho mais no final da aula sobre o uso de chupetos, de mamadeira e como isso interfere na cavidade oral, tá bom? E para a mãe, reduz ganho de peso, ajuda ela a retornar no peso antes da gestação, diminui o sangramento pós-parto, que é muito importante, né? A contração do útero depois do parto, diminui a incidência de câncer, tanto de ovário quanto de mama, diminui a incidência de diabetes. É muito fácil e prático, né, gente? É de graça. Ele tá ali disponível o tempo todo. E a gente sabe o tanto que as fórmulas infantis, principalmente as melhores, né? Quanto mais se aproximam do leite materno, mais caras elas são. Então, é uma coisa que a gente também tem que orientar. Vamos falar um pouquinho da técnica. Eu acho que talvez seja uma coisa já da vivência de vocês, mas eu vou enfatizar aqui, porque nós, como cuidadores e como pessoas que vão estar dentro da casa das pessoas, né? A gente tem que saber orientar e avaliar se aquela amamentação está sendo adequada. Então, o bebê tem que estar sempre bem posicionado, então a gente orienta que o tronco, que a cabeça e o tronco do bebê estejam no mesmo alinhamento, para que o bebê não fique com a cabecinha torta, tá bom? O corpo do bebê sempre próximo à mãe, eu falo que a gente traz o bebê à mãe, e não a mãe vai ao bebê. Então, a mãe tem que estar confortável, relaxada, e esse bebê bem alinhado no corpo da mãe. Bem próximo, barriguinha com barriguinha, se for a posição tradicional. Em relação à pega, a boca do bebê tem que estar bem aberta, os lábios virados para fora. Então, a gente tem sempre que checar. Uma das coisas que eu vejo muito na prática é que, às vezes, os lábios estão invertidos. A gente pode fazer uma leve eversão dos lábios. Isso ajuda muito a amamentação, né? A pega do bebê. A gente fala que, quando a pega está adequada, a areola é mais visível no lábio superior. Então, ele pega mais a parte inferior da areola. E o queixo tocando a mama com o nariz livre. Como que a gente sabe se está dando certo? Tudo isso eu vou acabar repetindo para a gente enfatizar. Então, a boca do bebê bem aberta, com o lábio de baixo virado para fora. O mamilo está dentro da boca, então o bebê não abocanha só o mamilo, ele pega o bico do peito e também a areola, porque é nessa região que estão as glândulas, e é sugando a areola que ele vai conseguir tirar o leite do peito da mãe. O queixo tocando o peito, não é uma regra, mas às vezes em mamas pequenas fica mais difícil, mas é um outro sinal de que tá dando certo. O bebê tá fazendo uma sucção, né, sugando bem, conseguindo sugar e engolir. A gente tem que tentar às vezes avaliar isso também, né? O bebê, a gente fala que o ritmo de sucção bom é quando o bebê faz no máximo 2 sugadas antes de engolir. Ou ele faz uma, engole, ou 2 engole. Quando tá sugando e demorando para engolir, isso não é um bom sinal. E a amamentação correta, com uma pega correta, não deve causar dor na mãe. A gente sabe que as fissuras são um grande problema, né? Atrapalham muito a amamentação, geram muito desconforto e angústia para a mãe. Mas a melhor forma da gente prevenir as fissuras é a gente orientar uma pega correta, né? Uma mãe que tá sabendo como colocar esse bebê no seio.
Vou falar um pouquinho das posições, eu acho que a que mais se usa é a posição tradicional mesmo, que eu falei no começo, mas a gente tem outras opções, que a mãe amamentar deitada, ela é uma opção também que pode ser feita, uma mãe pode descansar um pouco mais, né? Tem que tomar cuidado para não adormecer, às vezes à noite, o bebê estando pequeno, a mãe pode acabar adormecendo e rolar em cima do bebê, a gente tem que ficar atento com isso, mas no dia a dia ela pode ser sim utilizada com tranquilidade. No 2 é a posição tradicional que eu já comentei, a 3 é a posição em cavaleiro, o bebê pode ficar sentadinho, pegando o seio da mãe. A posição 4 é a posição invertida, tanto a de cavaleiro quanto a invertida a gente usa muito para aquela mãe que já está com fissura e a gente tenta mudar o ponto de pressão que a boca do bebê faz no seio da mãe, pode aliviar um pouco a dor. A 5 é a posição tradicional também, mas a mãe está em pé. E a 6 é muito similar com a de cavaleiro, mas nesse caso o bebê está no sling, que é esse material que a gente usa para o bebê ficar acoplado com a mãe e a mãe pode ter as mãos mais livres. Esse aqui é um videozinho que eu trouxe só evidenciando como que a gente... Tudo isso que eu falei, acabei que eu não comentei, a gente vai usar a mão em forma de C, tá? É muito comum que as mães queiram usar tesoura, então a gente orienta que não. A gente estimula, abrir a boca, fazer o reflexo de sucção. Aí a gente coloca o seio quando a boca estiver bem aberta. Isso que eu comentei com vocês. Queixo toca na mama. Os lábios para fora. E acaba que a areola fica mais visível acima. E aí tem o reflexo da ocitocina, que acaba que a mãe mama de um lado e acaba vazando o leite do outro lado. Tá bom? Um videozinho rapidinho aqui, só pra gente exemplificar. E isso é tudo que eu já falei. Como as formas da gente identificar, né? O importante é a gente ver se não tá sendo formado nenhum som ou estalido. A criança que fica fazendo estalido na hora de mamar é um sinal de que a pega não tá boa, tá? E uma coisa importante que eu quero frisar aqui é que a gente orienta SEI materno em livre demanda. Então, o que é isso? É realmente ela colocar no peito toda hora que o bebê solicitar. O bebê não mama, gente, só porque tá com fome. O bebê, a gente fala que ele demora uns 3 a 4 meses para descobrir que ele nasceu. Então, ele não sabe que ele e a mãe são seres separados e ele precisa a todo tempo se sentir seguro. Então, o bebê tem a necessidade de sucção muito grande. A gente fala que, inclusive, faz a sucção não nutritiva. Ele precisa estar ali sempre com alguma coisa na boca. É uma forma do bebê realmente se sentir seguro. Então, às vezes tem sim, principalmente nos primeiros meses, que o ciclo circadiano não está formado, a criança não sabe ainda diferenciar dia de noite, então tem aquele bebê que mama de hora em hora de madrugada e que às vezes solicita muito seio, a gente tem que tranquilizar aquela mãe, falar para ela que é normal, não é porque o leite não sustenta, é porque aquele bebê precisa de sugar e de se sentir próximo a ela, tá? Então é livre demanda que a gente orienta. Nos primeiros dias a gente evita de que fique mais que 3 a 4 horas sem mamar ali naquele comecinho até o ganho de peso engatar, porque a gente sabe que é normal que o bebê perca cerca de 10% do peso nos primeiros dias e depois ele começa a recuperar o peso por volta do 7º a 10º dia de vida. Mas a livre demanda, ela é soberana, tá? Mesmo nos primeiros meses de vida, a gente pode continuar a partir dos 6 meses, mesmo que o bebê já esteja alimentando, a gente pode continuar com a livre demanda, tá bom? Agora, quando a mãe não puder ficar o tempo inteiro perto do bebê, ou quando a mãe precisar sair por algum motivo, às vezes trabalhar, a gente tem a opção da ordenha. Ou mesmo aquele bebê que tá com um pouco de dificuldade de ganho de peso no começo e a mãe tem muito leite, a gente pode primeiro amamenta, depois a gente ordenha e oferece aquele leite ordenhado para ela. Então, quais são as indicações da ordenha? Quando não tem possibilidade, né, de oferecer o seio ao bebê, isso que eu falei, ou quando a mãe também
tá com o peito muito cheio, engurgitamento mamário, ela precisa esvaziar aquela mama antes de oferecer ao bebê. Quando o peito tá muito túrgido, tá bem cheio, o bebê tem muita dificuldade de abocanhar e de retirar aquele seio. Então, a mãe precisa antes amolecer, fazer a ordenha, para depois colocar o bebê para mamar, e assim ele vai conseguir mamar de uma forma melhor, tá bom? Então, para fazer a ordenha, a gente tem as técnicas, né? Antes de tudo, como tudo, né? A gente precisa higienizar as mãos, ainda mais nesse momento que estamos, né? Antes de ter contato com o paciente, com a criança que a gente está lidando, a gente vai sempre nos higienizar. Então, a gente vai preparar o material. Pode ser feito tanto com copo descartável, aqueles copinhos de café descartável mesmo, se for ser oferecido para a criança logo depois que você ordenhar. Se for o caso da mãe que precisa armazenar, a gente vai orientar a comprar um recipiente de vidro com tampa de plástico. Eu falo que o melhor é o potinho de Nescafé. A gente faz toda a higienização, né, esterilização, e a gente usa aquele potinho, porque ele é justamente de vidro com a tampa de plástico, tá? A gente vai fazer a massagem da mama, a gente vai fazer a massagem em sentido horário, movimentos circulares, a gente faz, depois sobe um pouquinho, faz a massagem para tentar aliviar um pouco a tensão daquela mama. A gente vai posicionar os dedos na borda da areola, bem na transição da areola para a pele da mãe, em forma de C, e vai fazer compressão periódica, deslizando, sem deslizar, a gente vai trazer para baixo e ao centro, como nessa foto aqui. Então, vendo? A gente vai pressionando para trás e devagarzinho o leite vai saindo. Quando engata, sai igual o leite de vaca mesmo, assim, sai bem forte quando a mãe tá com essa mama mais cheia. Sempre fica a dúvida, né? Quanto tempo a gente pode armazenar esse leite ordenhado? Então, se a gente for congelar o leite nesse recipiente de vidro, ele pode ficar até 15 dias congelado. A gente orienta que coloque sempre um papelzinho colocando a data, para você lembrar que dia que você começou a guardar, porque os potes geralmente são um pouco maiores, né? Então a mãe não consegue encher aquele pote de uma vez, numa vez que ela faz a ordenha. Então, às vezes, por exemplo, não tem problema se você pegar, ordenhar um pouquinho, congelar, e aí no outro dia, daqui a um tempo, você vai e ordenha e coloca o leite naquele mesmo recipiente. Não tem problema você fazer isso, desde que você saiba que você tem que descongelar até o dia do primeiro leite que você tirou. Então, são 15 dias no máximo que ela pode ficar no congelador. E na geladeira, a gente orienta até no máximo 12 horas. Então, aquela mãe que às vezes precisa ordenhar à noite, porque no outro dia vai precisar sair, vai precisar trabalhar e não tem problema. Estando dentro desse prazo de 12 horas é tranquilo, tá bom? E para descongelar, a melhor forma é fazer realmente descongelar em banho-maria. A gente fala, se tiver congelado e se for possível, tirar de um dia para o outro, colocar na geladeira de um dia para o outro e depois esquentar em banho-maria, porque é muito difícil descongelar o que já está congelado em banho-maria, né? É mais fácil você só esquentar um leite que já está descongelado. E é importante sempre eu frisar que a gente não pode aproveitar aquele leite que foi esquentado e dado para o bebê. A gente, caso o bebê não consiga mamar tudo, a gente vai ter que desprezar aquele leite que já foi descongelado, tá bom? Como que a gente vai ofertar esse leite para o bebê, no caso que a mãe está amamentando e por algum motivo precisou ordenhar e ser oferecido por outra pessoa? Nós vamos oferecer o leite no copo. Essa é a forma que a gente tem para que o bebê não faça confusão, porque eu vou falar também mais para frente, mas já vou adiantar um pouco, que os bicos fazem muita confusão no bebê, é muito mais fácil mamar uma mamadeira, porque ele vem ali sem que o bebê tenha que estimular a cavidade oral. Então, uma forma que a gente tenta um pouco menos, tenta mais simular o seio é com copinho, mas mesmo assim eu já digo, com copinho tem confusão de fluxo que a gente fala, porque vem leite muito rápido, né? Por mais que a gente não vire, a gente tem orientação de não virar o leite na boca do bebê, a gente vai só encostar o copo no lábio inferior e vai deixar com que o próprio bebê, ele coloca a linguinha para fora, assim, eu falo que parece um gatinho mamando leite, eles colocam a linguinha para fora e vão puxando o leite aos pouquinhos, tá? Mas a gente faz dessa forma para tentar
fazer com que o bebê não se acostume ao bico da mamadeira. É a melhor forma de oferecer o leite para o bebê se a gente não quer que esse bebê largue o seio da mãe. Tem um videozinho também, tá vendo? A gente encosta, pode ser feito tanto no copinho de vidro, tá vendo? No copo de pinga, ou no copinho de plástico mesmo, aqueles copinhos de café, o mesmo que a gente ordenha. E aí ele vai devagarzinho chupando, como se estivesse chupando o bico do peito mesmo, tá bom? Eu vou trazer aqui alguns mitos e dúvidas, que é a mãe achar que tem pouco leite. A gente tem que explicar, né, como eu disse no começo, que tem a fase do colostro, que dá a sensação de que tem pouco leite, mas que logo vai ter a pojadura. E frisar, gente, que quanto mais o bebê sugar, mais leite essa mãe vai produzir. Então, a produção do leite, ela é feita durante a sucção. E às vezes o bebê fica um pouco irritado no peito, porque demora um pouquinho, alguns minutinhos até que esse leite desça. Então, às vezes não dá tempo, aquela mãe fica agoniada e já tira o bebê do peito e vira essa briga. A gente tem que falar para ela que é a própria sucção que vai fazer com que o bebê mame e o leite desça, tá? Então a gente tem que orientar que não tem por que ter pouco leite, que vai dar tudo certo. E essa questão do leite secou, eu vejo muito isso na minha prática do dia a dia, principalmente entre ali os 3, 4 meses de idade, elas falam que o leite parou de vir. A gente sempre tem que avaliar um monte de coisas, se aquele bebê tá usando chupeta, se ele tá usando mamadeira, como é que tá sendo essa oferta, se ela tá realmente fazendo livre demanda, mas a gente tem que saber que, graças a Deus, nosso corpo é uma máquina perfeita e ele aprende com alguns meses de vida do bebê a quantidade que vai ter que ser produzida. Então, a mama passa a não ficar mais tão cheia, porque ele não tá mais produzindo tanto quando o bebê não tá mamando. Então, não tem aquela produção do peito ficar cheio sem o bebê mamar. E ela acha que o leite secou, mas não, junta um pouco nessa questão de pouco leite, que na verdade ele vai ser produzido quando o bebê mamar. Não tem mais a necessidade do peito ficar cheio. Então a gente vai acalmar ela e falar que não tá tudo bem, que o leite não secou. A gente tenta, né, sempre orientar para tirar mamadeira, para tirar a chupeta, que facilita ainda mais, né, a descida do leite, porque o bebê vai tentar suprir essa necessidade da sucção sempre no seio da mãe, mas que é normal, é completamente normal que o peito pare de ficar cheio com alguns meses de vida do bebê. Isso não significa que o leite dele secou, tá? É nosso papel também trazer isso para as mães. O leite fraco é outro mito muito forte, né, na nossa sociedade, nossa população, que eles acham que o leite materno não sustenta tanto igual o leite da fórmula, e realmente não é que não sustenta, mas ele a digestão do leite da mãe é muito melhor. Então é muito mais tranquilo para o bebê fazer essa digestão, ele é mais leve, então dá-se a sensação de que quando dá a fórmula o bebê fica mais tempo sem pedir. Mas isso não é uma coisa que é boa, né? Não significa que o leite da mãe seja fraco ou que ele não sustente. Na verdade, ele é adequado e perfeito para o bebê e faz parte. Ele tem que mamar numa frequência um pouco maior. E também tem o mito de que os seios pequenos não produzem tanto leite e não tem nada a ver. A relação do tamanho da mama não tem relação com a quantidade de leite que é produzida. Então, a gente pode tranquilizar essa mãe também que, ela vai conseguir amamentar de uma forma tranquila, mesmo que o seio dela seja pequeno, tá bom? Quando as mamas são muito cheias, muito volumosas, a gente pode ajudar a mãe a, às vezes, colocar o bebê na posição invertida, ajuda. Eu gosto sempre de colocar um coxinho, uma flanelazinha, um pano dobrado abaixo do seio para ajudar na sustentação, que às vezes as mamas muito grandes são, na verdade, mais difíceis ainda do bebê pegar, porque tem muito tecido, às vezes a areola é muito grande, o bico é muito grande, e aí o bebê tem dificuldade. Mas nada é impossível, a gente ajuda tanto as mães com seio pequeno, tanto as mães com o seio maior, e às vezes até aquelas com um bico que é semi-invertido ou que é plano, que é mais difícil, a gente tem sempre formas para a gente tentar oferecer esse seio e ajudar essa mãe a engatar a amamentação dela, tá bom?
E para finalizar, já estou acabando, meninas. Eu quero que essas aulas sejam um pouco mais curtas, não seja nada pesado, tá? Vamos falar um pouco de mamadeira e de bico. A mamadeira, como eu disse, ela gera confusão de bico e de fluxo. O que é isso? É muito, muito mais fácil para o bebê mamar na mamadeira do que no peito da mãe. A sugar, já é comprovado que o bebê não ativa os mesmos músculos para sugar no peito e na mamadeira, então ele quase não faz esforço nenhum, que o leite desce muito fácil. E ainda tem gente que faz furo no bico da mamadeira, o que só piora, porque aí que o leite vem com gosto, né? Então aquele bebê, a forma da mamadeira do bico dela não é adequado para a cavidade oral, e o bebê não desenvolve os músculos da forma adequada. E quando o bebê pega a mamadeira, muitas vezes ele não quer mais voltar para o seio da mãe. E é aquele bebê que a gente fala, nossa, mas aí não quer mais mamar, ele tá irritado, eu tento pôr no seio e ele não quer. E a gente vai ver, às vezes tá tendo uma oferta de mamadeira aí por trás, e é isso que tá gerando essa confusão de bico. E a confusão de fluxo é a mesma que eu comentei, que pode acontecer inclusive com a oferta do leite no copinho, que é porque desce leite demais, e aí aquele bebê depois fica impaciente que o leite da mãe desce de um pouquinho mais lento, tá bom? A gente sempre orienta que, depois de tudo que a gente falou e todos esses prós, esses contras do uso da mamadeira, se a mãe realmente optar por ofertar, e às vezes acontece quando a mãe não consegue amamentar por algum motivo, né, ela realmente tem que oferecer a fórmula infantil, ela vai acabar dando esse leite na mamadeira. E aí a gente tem que sempre falar para não dar mamadeira com o bebê deitado. Aumenta o risco de infecção de ouvido. Isso não acontece com os bebês que são amamentados no seio. Como eu disse, eles podem ser amamentados deitado quando mama no seio, mas na mamadeira não. Porque o leite da mãe protege o bebê, mas o leite da mamadeira, como a tuba auditiva do bebê ela é mais horizontal, tem mais facilidade desse leite se deslocar e aumentar o risco de infecção de ouvido. Então, a gente tem sempre que falar. E que o bebê não pode mamar mamadeira sozinho, tá? Então, tem mais inclinado e com o adulto por perto supervisionando, para inclusive diminuir o risco de engasgo, tá bom? Caso a família use, a gente tem que também orientar como que ele vai fazer a higienização dessa mamadeira. Então, a forma correta é a gente lavar sempre com água morna, sabão neutro, e tem que ferver também. Só lavar não adianta. A gente sabe que as crianças que usam mamadeira, elas têm um risco muito maior de desenvolver doenças diarreicas, inclusive justamente por contaminação. Porque a criança, o sistema imunológico dela é menos desenvolvido que o nosso, e qualquer coisa pode ser mais tóxica e mais invasiva na criança. Então, a gente tem que realmente tomar muito cuidado com a higienização correta da mamadeira. Então, a gente orienta ferver numa panela grande por 15 minutos. E caso não tenha essa opção, né, de ferver, e tem também a opção de fazer a submersão da mamadeira numa solução de água. A gente coloca 20 gotas de hipoclorito de sódio, que na verdade é água sanitária, 20 gotinhas em 1 litro de água. A gente pode deixar ali submersa por 15 minutos também. Hoje em dia existem aquelas... como é que chama? São como se fossem umas panelas para fazer perdi o nome, gente. De fazer a esterilização da mamadeira, pode ser utilizada também para as famílias que têm um pouco mais de condição de adquirir, é uma opção. Mas para aquelas famílias que não, a gente tem que orientar. Ou ferve, ou deixa na água com hipoclorito de sódio, tá bom? A gente sempre orienta deixar a mamadeira secar, de boca para baixo, secar naturalmente, não ficar enxugando, não precisa ficar enxugando a mamadeira, deixe que ela seque naturalmente com a boca para baixo, e sempre desprezar o leite que sobrou. Para fechar, vamos falar um pouquinho de bico. Por que não usar o bico? A mamadeira, gente, às vezes vai acabar precisando, né? Aquela criança que não amamentou. Mas o bico é algo que a gente tem que tentar bater na tecla. E eu acho que, nossa, é tão difícil achar uma criança que não usa bico, mas é nosso papel falar para essa mãe, né? O que o bico pode trazer de ruim para o bebê.
e que o bico, na verdade, está substituindo ela. Que isso é ruim, porque, na verdade, existe também aquela frase que é ruim, que fala que o bebê está fazendo o peito de chupeta. Mas, na verdade, é o contrário. A chupeta que foi criada para tentar simular o peito, porque o bebê precisa chupetar o peito. Então, a gente sabe que é difícil, que o bebê solicita muito, mas a gente tem que trazer para a mãe o que o uso do bico a longo prazo pode trazer de ruim. Como eu já falei, ele altera toda a cavidade oral, porque ele fica o tempo todo pressionando o palato do bebê. Então, a criança fica com um palato mais profundo, costuma ficar com a boca aberta, como eu coloquei nessas fotos, né? Tem tendência à respiração oral, com a boca. Tem toda uma dificuldade, pode ter uma dificuldade para respirar a longo prazo. Tem maior risco de infecção, né? Porque aquele bico cai o tempo inteiro. E a criança tem o maior risco de vício oral, de ter, quando cresce, ter que ficar, às vezes, fumar ou ficar mascando chiclete o tempo inteiro, porque acostumou a ter sempre algo disponível ali na boca. Então, o bebê chupetar o peito não traz nada dessas alterações, mas uma borracha que fica o tempo inteiro na boca daquele bebê traz várias coisas de ruim para ele. E é um ciclo vicioso. Quanto menos o bebê mama no peito e fica na chupeta, menos estímulo ele gera para aquele seio, e aí menos o leite ele vai produzir, e aí vai virando uma cascata, uma bola de neve, né? A mãe acha que tem pouco leite, o bebê chora, não quer pegar no peito, e fica usando aquela chupeta, e aí, às vezes acaba indo, inclusive, para a mamadeira. Então, faz parte a gente orientar sobre isso. Mas, quando a gente entrar em contato com uma família que já usa a chupeta, o que a gente pode orientar? A não deixar a chupeta disponível para o bebê, sabe aquelas chupetas que ficam penduradas na roupa do bebê? Aquilo é um perigo, porque elas aumentam o risco de sufocar o bebê, né? Eu já cansei de ver bebê quando eu ia chegar para avaliar, que tava com aqueles negócios enrolados no pescoço, que o bebê vira, se mexe e acaba indo para a região do pescoço. Então, realmente, a gente não recomenda. E também pelo fato do bebê estar ali o tempo inteiro podendo, quando a criança vai crescendo também, né, colocando o bico na boca. Então, a gente não quer que a chupeta esteja completamente disponível. A gente fala que quando a bebê já usa, a gente, assim que conseguir distrair, a gente tenta retirar, tira a chupeta do campo de visão da criança, do bebê, para ele não ficar requisitando o tempo inteiro, e tentar usar realmente o mínimo possível. Tentar tirar a chupeta até no máximo 2 anos de idade, só que a gente não vai tirar a chupeta de uma forma traumática, a gente vai tirando aos poucos, conversando com essa criança, tentando diminuir o tempo de exposição até que a gente consiga retirar. Porque as crianças, elas são realmente viciadas na chupeta. Elas precisam, até os 2 anos, é a fase oral que a gente chama, né? Eles precisam da sucção. Então, a criança se apega muito à chupeta, se apega muito à mamadeira, e a gente tem que ser muito respeitoso e fazer isso de uma forma gradual para não gerar traumas naquela criança ou naquele bebê, tá bom? É isso, meninas, que eu tinha para falar hoje sobre a amamentação. Não sei se eu falei muito rápido, se vocês ficaram com alguma dúvida. Eu sei que tem muito mais coisa ainda dentro da amamentação, mas esses foram os principais pontos que eu quis trazer com vocês. Nosso objetivo com esse curso realmente é a gente poder nos qualificar e trazer um melhor cuidado e uma melhor assistência para as famílias. E é isso. Deixa eu tirar aqui da apresentação para ver se eu consigo falar com vocês. Se vocês quiserem desativar o áudio para falar comigo.